está ok. Cortar aqui o áudio. Como teve muita atualização tecnológica, estou apanhando um pouco no começo. Ontem houve uma falha de novo ali na transmissão, ficamos sem áudio. Eu tive que trocar o USB de lugar e a hora que eu fiz isso, a hora que eu conectei no novo lugar, não teve, o áudio não conectou de novo. Eu tinha que ajustar de novo ali no USB, o aplicativo de streaming. Agora eu consigo ver ali o áudio funcionando. Vamos lá, galera. Bom dia. Tudo bem com você? Antes que eu me esqueça, sexta-feira agora, dia 11 de novembro, às 20 horas, eu vou fazer uma live sobre concentração e foco. Mitos e verdades sobre o assunto e os principais erros que tanto alguns treinamentos têm quanto os praticantes. Normalmente, os praticantes cometem os maiores erros, não só no treinamento da concentração e do foco, mas na aplicação do dia a dia. Porque não basta você treinar uma habilidade, você tem que criar hábitos no seu dia a dia que vão fazer uso daquela habilidade de forma correta para manter aquilo que você aprendeu. Mas para manter aquilo que você aprendeu, você precisa continuar desenvolvendo, seja através de um treinamento constante, seja através do treinamento, através dos hábitos do seu dia a dia. E um erro muito comum é que às vezes os seus próprios hábitos estão sabotando aquilo que você aprendeu. A concentração e foco não é uma coisa que você usa de vez em quando, é uma coisa que você usa constantemente. E o seu cérebro, tudo que você faz no seu dia a dia é um treinamento. Se a maioria dos seus hábitos eles são dispersivos, o treinamento de concentração e foco não vai adiantar nada. Então você precisa ajustar o seu estilo de vida, os seus padrões comportamentais, os seus hábitos do dia a dia, para que aquilo que você quer desenvolver floresça. Agora, enquanto a gente faz o bate-papo inicial do início da aula, você pode utilizar o seu tempo, por exemplo, sentando em abertura pélvica, estendendo e afastando bem as pernas. Deixa o dorso dos pés virados para cima. Às vezes a tendência é os pés virarem para fora ou para dentro, depende aí da sua dificuldade de flexão. Se esforce em manter o dorso dos pés virados para cima, os pés em ponta e flexione o tronco para frente. E fique assim. Pode até soltar o peso da cabeça, do tronco, ou olhando para frente mesmo, buscando deixar a coluna mais reta. Em vez de curvar a coluna, vamos começar assim então. Deixa a sua coluna mais reta, peito aberto, e sem pressa, vá puxando para frente, descendo aos poucos, respirando profundamente. Tá? Eu queria lembrar o tema de ontem, já que acabou não ficando gravado. Mas eu tentei lembrar na correria de tantas gravações que a gente estava fazendo ontem, eu não consegui lembrar. Eu acabei gravando vários temas e hoje acabei acordando com a ideia de falar sobre a questão dos tempos sombrios que a gente está vivendo hoje em dia, em relação à qualidade de vida, à qualidade do bem-estar. Já não é antigo que assim, os níveis de cobrança de desafio do dia a dia, eles vêm aumentando gradualmente. Só que a velocidade com que isso vem acontecendo é muito maior. E não é só essa questão, como a pressão do dia a dia é muito grande, muito intensa, tem empresas
Eu tenho uma aluna que trabalha numa empresa que presta serviços relacionados à saúde, mas o sistema de trabalho, os níveis de cobrança, para ela trabalhar, ela não pode pôr um enfeite na mesa dela, ela tem que ficar ligada no computador e no telefone todo o período de trabalho, não pode ouvir uma música, não pode pôr um enfeite na mesa, é extremamente nocivo. E eu uma vez já fui chamado por uma outra pessoa dessa mesma empresa, da área do RH, que queria instalar um programa ali de qualidade de vida, porque as taxas de problemas que as pessoas estavam tendo relacionados a estresse, ansiedade, problemas de saúde na área psicológica mesmo, na área emocional mesmo, eram muito altos. E esse não é um exemplo pontual, isso está acontecendo na maioria das empresas, e a gente vê, assim, se buscar ali pela internet, o avanço disso é tanto que agora está surgindo uma outra síndrome, que é a síndrome de burnout, que parece que é uma combinação de estresse, ansiedade, fadiga, angústia, falta de foco, enfim, uma série de problemas que faz com que a pessoa se paralise, porque os níveis de cobrança são muito altos. E uma dessas notícias que eu vi falava sobre millennials, né? A galera que nasceu nessa geração, ocupando cargos de liderança em empresa, ou seja, estão na faixa dos 22 anos, 20 e poucos anos, e está na faixa etária onde a gente tem mais energia, vitalidade, disposição, facilidade de aprender. Mas o que acontece? Nós não estamos dando descanso para o nosso cérebro. Nós estamos num sistema cultural que nos empurra cada vez mais a buscar objetivos materiais em termos de realização pessoal e não aquela realização que realmente nos inspira, nos motiva, nos dá prazer e satisfação, aquela realização que nós buscamos pelo simples prazer e satisfação e não para cumprir necessidades financeiras. Fora isso, quando a gente trabalha em um ambiente de trabalho pelos motivos errados, que são os motivos financeiros, pelas motivações erradas, e o ambiente é muito carregado, é muito estressado, é muita pressão, é muitas metas a serem cumpridas, a gente acaba buscando cada vez mais fontes de prazer para nos proporcionar aquele alívio e dar uma descontraída, né? Se você já deve ter percebido, às vezes, quando você está conversando com alguém, ou até mesmo você, às vezes, está numa conversa mais tensa, você começa a massagear ali sua mão. Isso aqui é um mecanismo, às vezes, automático, você nem percebe o que você está fazendo para descontrair um pouco da tensão no momento. Às vezes nem é uma grande tensão, mas você está ali, como eu aqui, às vezes, assim, preocupado com o que eu tenho que dizer, já dá um pouquinho de tensão e eu acabo me massageando. Quanto maior a tensão, maior o mecanismo de prazer e satisfação que você vai buscar para compensar os altos níveis de estresse, de ansiedade, de angústia, de tristeza, de depressão, de insegurança, de pressão que nós sofremos no dia a dia, que nós precisamos um número maior e intensidade maior de algo para dissolver, para compensar os altos níveis de estresse, de ansiedade e frustrações do nosso dia a dia. Frustrações que às vezes a gente nem sabe que está vivendo por causa do excesso de cobranças e por causa de nós não estarmos identificados com aquilo que nós fazemos. Você pode até estar na profissão que você queria estar, a profissão dos seus sonhos. Você amou quando fazia faculdade, mas a faculdade nem sempre te prepara para o mercado de trabalho, para o ambiente de trabalho, para as relações interpessoais de trabalho.
Tanto que é muito comum que, às vezes, você seja uma pessoa em casa, uma pessoa com os amigos e uma pessoa no ambiente de trabalho. Você tem que ser 3 pessoas diferentes, quando o ideal seria que você fosse uma única pessoa. Mas vamos conversar isso numa outra aula. E esse excesso de pressão, a gente vai buscando um número cada vez maior. E hoje o mercado, ele se especializou em te oferecer mecanismos para você buscar essa dose de dopamina, tá? É onde estou querendo chegar. É a dose não é, por muito tempo a dopamina foi confundida com o hormônio da felicidade, do prazer, mas não é do prazer, é da compensação. Então a mãe natureza programou o seu cérebro para funcionar assim: você vai atrás de alimento, quando você se alimenta, ela te dá uma dose de dopamina. Quando você defeca, quando você... Bom, levando em consideração que você tem uma dieta legal e que defecar não é tão desconfortável como eu tenho ouvido de alguns mentorados que entram no programa do acelerador evolutivo, e a gente entra nessa questão porque isso tem muito a ver com a qualidade do seu bem-estar, da sua saúde, da sua nutrição, da sua administração das emoções. Mas o ato de comer, o ato de tomar água, se hidratar, o ato de transar, todos aqueles hábitos que você precisa para sobreviver e cumprir com as suas tarefas para preservar a espécie. Uma maneira que a Mãe Natureza fez de programar você e ir atrás das coisas básicas que você precisa fazer é que toda vez que você faz isso, o teu cérebro ele te dá uma dose de dopamina, uma dose de compensação, como um treinador faz com um cachorro. Toda vez que ele faz aquilo que é esperado, ele ganha um petisco ou ganha um carinho. Ok? Eu acho que eu já falei isso em outras aulas, eu vou repetir isso em outras aulas para conseguir explicar. É importante você saber como esse mecanismo, esses mecanismos funcionam para você entender como as técnicas vão atuar para resolver, para você conseguir, se for necessário, fazer ajustes pessoais sem distorcer a técnica e minar os resultados que a gente busca com as técnicas. Mas aí a gente tem agora um excesso, um leque excessivo de opções para fazer receber essa dose extra de dopamina e compensar. Se fala muito hoje em dia, e é um problema sério realmente, o excesso de pornografia que se consome. Não é o problema a pornografia em si, o problema é o excesso. E às vezes a gente está perdendo. Eu peguei uma notícia e eu ainda não li, vou comentar sobre ela num post talvez no Instagram. Eu comecei a ler, mas ela está falando a perda do interesse sexual de casais muito jovens. E isso acontece porque a gente tem acesso a um volume enorme de opções dentro da pornografia que depois a gente não consegue colocar na vida prática. Para o nosso cérebro, não há diferença entre aquilo que você está fazendo na prática e aquilo que você está apenas imaginando, ou imaginando através de vendo o vídeo. Só que depois você não consegue ter interesse e satisfação pelas coisas mais básicas. E aí, o mesmo acontece com a alimentação. É como se fosse a pornografia. Se você começa a consumir produtos processados, refinados, industrializados e ultraprocessados, quanto mais você consome desses alimentos, eles vêm cheios de estimulantes para você consumir cada vez mais, porque o prazer que eles proporcionam realmente, eu reconheço que é intenso, é muito grande, só que eles jogam a sua necessidade de dose de dopaminas lá em cima. E quando você vai comer aquilo que você realmente precisaria, você não vai sentir o prazer que deveria sentir. Podemos falar a mesma coisa dos videogames, das mídias sociais, do excesso de séries de TVs que têm uma estrutura que é ideal para te proporcionar esse prazer e te querer sempre um pouco mais. E todas essas fontes de prazer e satisfação, de compensação que nós buscamos, faz com que nós joguemos as doses de dopamina lá em cima.
E aí você vai perdendo sensibilidade para as doses ideais. O que acontece é que quando você consome muito, e às vezes você não consegue alcançar aquela dose ideal de dopamina, tem uma hora que você não vai conseguir consumir a quantidade de comida, de games, de séries de TV, de pornografia e de qualquer outra coisa que você esteja utilizando para produzir aquela descarga ideal de dopamina. O que acontece é que daí você não vai conseguir gerar os níveis ideais de satisfação e você vai começar a entrar em depressão profunda. Por isso as taxas de depressão estão crescendo muito, principalmente entre os jovens. Hoje se fala muito de jovens que às vezes na área de tecnologia eles conseguem se tornar milionários e bilionários muito cedo, e aí eles têm acesso a tudo que eles querem e consomem na quantidades exageradas, por isso vivem dando festas. E uma hora, essas festas, o consumo de bebidas alcoólicas, de cigarro, de games, de pornografia, enfim, qualquer coisa que eles querem, tudo muito fácil, não tem que lutar tanto. E mesmo para você que talvez não seja um bilionário, mas tem acesso a muito dessas coisas com muita facilidade, sem precisar lutar muito, e está usando apenas isso para compensar, para dissolver um pouco do estresse, da ansiedade e da pressão, das frustrações do dia a dia. Só que uma hora você não vai conseguir essas doses, atingir as doses, porque você sempre precisa um pouco mais. Quando você cultiva hábitos saudáveis, com alimentação que é ideal para o seu corpo, na quantidade ideal para o seu corpo, em relação à hidratação, em relação aos relacionamentos, em relação à hidratação, alimentação, enfim, todas as outras coisas, você tem doses saudáveis. E essas doses vão sempre ali permanecer num nível ideal. Acontece que se você... e aí você mantém tanto a balança... Desculpa, estou me perdendo um pouco a linha de raciocínio onde eu queria chegar. O que acontece é que é o seguinte, você não tem nenhum momento no seu dia a dia que você dá um descanso. Você sempre está buscando essas doses de dopamina. Você eleva os níveis de necessidade e você nunca dá um descanso para o seu cérebro. Você não se permite hoje viver um momento de tédio, por exemplo. E acontece que você não tem tempo, você nunca tem tempo para pensar em você, para pensar no seu planejamento de vida, para pensar no que você quer, porque você está sempre buscando distração. Ou seja, a distração que o trabalho proporciona, ou seja, os momentos que seriam de descanso, seja físico, seja emocional, seja mental, você está ali buscando doses de dopaminas. Provavelmente eu vou ter uma live, a gente aborda isso mais profundamente na mentoria Revolução 360 Graus, porque ali é um dos nossos focos, é quebrar esses condicionamentos e criar um estilo de vida que resgate os hábitos mais saudáveis, as doses mais ideais de dopamina, hábitos que vão criar um estilo de vida que crie um ambiente que permita uma evolução constante e acelerada. Mas também eu vou fazer uma live, ainda vou marcar uma data específica para a gente se aprofundar mais, tanto nessas questões, todos os problemas relacionados e quais os mecanismos a gente pode utilizar para resolver isso, como a prática da yoga, como a prática da meditação, onde ela vai ficando mais difícil se você não fizer essas pequenas mudanças. Então vamos lá, a prática. Confirmando ali que o áudio está ok. Parece que sim. Então vamos dando continuidade. Nós aprendemos na primeira aula a respiração abdominal. Se você quiser já fazer um treinamento e aprender a respiração completa de uma vez só, se não tiver no card aqui, está aqui nas descrições do vídeo. Hoje nós vamos aprender a respiração
intercostal, tá? Que é a respiração média. A respiração abdominal, 60% da 60% da sua capacidade respiratória, sendo que a respiração é uma das suas principais fontes de energia, é quase 10 vezes mais que a sua respiração peitoral, é quase 10 vezes mais energia, vitalidade e disposição, facilitando a sua administração das emoções, porque muito do estresse, da ansiedade, da insegurança, da má administração das suas emoções não é só por causa da relação que a respiração tem com o corpo emocional, mas pela defasagem de energia, tudo fica mais difícil. Então vamos agora aprender a respiração intercostal. A respiração intercostal, você vai deixar as mãos aqui nas laterais das costelas e vai esvaziar os pulmões pressionando as costelas contra as mãos, pressionando as mãos contra as costelas, aproximando os dedos. Procure deixar as mãos bem abaixo dessa linha aqui do peito, não muito aqui embaixo, bem aqui, ó. Logo abaixo, pode ser aqui, mas na ponta das costelas. A pressão é nas palmas das mãos contra as costelas e não nos dedos, tá? Você vai soltar o ar e aumentar a pressão. Vai inspirar, abrindo a região intercostal. Expira, aumenta a pressão das mãos, fechando as costelas. Expira, inspira, enchendo os pulmões e faça força com as costelas para empurrar as mãos para os lados. Expira, esvaziando os pulmões, aumentando a pressão, fechando a região intercostal. Inspira, enchendo os pulmões, fazendo esforço com os músculos intercostais para abrir as costelas, afastando as mãos. Mantenha sempre um pouco de pressão para exigir maior esforço para tonificar essa musculatura. E continue respirando assim. Inspira, enchendo os pulmões, afastando a região intercostal, abrindo a região intercostal. Expira, esvaziando os pulmões, fechando. Inspira, abrindo. Expira, fechando. Quanto mais lenta for a respiração, melhor. Concentre-se naquilo que está fazendo, observe, procure vivenciar, sentir, perceber e deixe um sorriso nos lábios. Deixe um sorriso nos lábios para mandar uma mensagem para o seu cérebro que aquilo que você está fazendo é positivo, é bom para você. E cultivando, mesmo que seja um sorriso forçado inicialmente, você está estimulando até mesmo a produção de hormônios relacionados à alegria e felicidade. Eu lembrei do tema da aula de ontem, vou anotar aqui para a gente falar sobre isso amanhã. Tem a ver com o que a gente falou aqui hoje, mas não é só a questão da dopamina, é a questão da atitude corporal. Então, deixa a coluna ereta, peito aberto, ombros descontraídos, sorriso no rosto, cultivando uma sensação de bem-estar, felicidade, alegria. Se não estiver conseguindo fazer, não tem problema, é falta de consciência corporal. Pela simples existência, uma hora sai. A gente tentou algumas técnicas diferentes para a respiração abdominal na outra aula. Para a respiração intercostal, eu acho que só existe essa mesmo, onde você vai inspirar abrindo muito, puxa muito ar para os seus pulmões, se esforce, sempre quando o foco for respiração, você vai se esforçar para puxar muito ar para dentro dos seus pulmões, para lacear os tecidos pulmonares e também aumentar a mobilidade da musculatura responsável pela respiração. E também na hora de expirar, você vai esvaziar muito. Quanto mais você esvaziar, melhor, mais espaço para ar novo você abre para os seus pulmões.
Inspira abrindo muito, expira esvaziando bastante. Inspira abrindo a região intercostal, expira esvaziando bastante. Uma vez aprendido, testa agora, veja se ficou bem nítido para você a diferença entre a respiração abdominal e a respiração intercostal. Na respiração abdominal, com a mão direita aqui na altura, sobre o umbigo, você vai inspirar, empurrando o abdômen para frente. Vai expirar, puxando o abdômen para trás. Inspira, empurra o abdômen para frente. Expira, puxa o abdômen para trás. O ar entra, o abdômen sai, o ar sai, o abdômen entra. Pode fazer por alguns minutos, se quiser, dá uma pausa no vídeo, depois retoma. E aí, em seguida, você vai fazer a respiração intercostal. Durante a respiração abdominal, só o abdômen se movimentava. Durante a respiração intercostal, só essa parte do tórax se movimenta. Só essa parte do abdômen vai se movimentar. Essa parte mais baixa não se movimenta. Observe. Aqui em cima está movimentando, aqui embaixo não. Ok? É importante que fique bem nítida a diferença entre as duas fases da respiração. Na próxima aula a gente vai completar a respiração completa. Completar a respiração completa ficou legal, né? Vamos agora à segunda parte da nossa aula, o CRIA, Atividade de Purificação de Mucosa. Você vai ficar de pé, de preferência sem o auxílio das mãos. Puxe as pontas dos pés para frente. Puxa o peso aqui para trás, tirando os joelhos do chão. E aí estenda as pernas, procurando levantar, mantendo o tronco na vertical. E aí você vai deixar aqui os pés a uma distância de 2 a 3 palmos. De preferência, 3 palmos. Deixe as mãos sobre as coxas e descarrega o peso do tronco sobre os braços. Esvazie os pulmões, fazendo chúnica, retenha a respiração com os pulmões vazios. E enquanto conseguir ficar sem ar, puxa o abdômen para dentro. Fazendo um vácuo no abdômen. Eu vou ficar abaixado, porque a câmera ali não vai conseguir me pegar inteiro. E soltando, você tem que soltar todo o peso do tronco sobre os braços, descarregar o peso da cabeça, encostar o queixo no alto do peito. Fique o máximo de tempo sem ar, puxando com muita força o abdômen para dentro, para trás, soltando a musculatura. Faça isso mais uma vez, pelo menos, fazendo a contração estática, que é o Tamaso Uddiyana Bandha. Depois nós vamos passar para o Rajasa Uddiyana Bandha. O procedimento é o mesmo, solta, fica sem ar, puxa o abdômen lá no fundo, o mais fundo que conseguir, sem respirar, com os pulmões vazios, solta e contrai, solta e contrai. Sempre fazendo muita força para dentro e apenas relaxando para o abdômen sair. Deixe ele sair bastante antes de puxar de novo ele para o fundo, para trás. Sempre procurando puxar mais forte, mais profundo, mais rápido. Mas cuidado com a questão da velocidade. Às vezes a gente acelera muito e deixa o movimento muito superficial. E o foco é, quanto mais forte e profundo for a contração, melhor. E aí, com o tempo, você vai aumentando a velocidade sem perder a profundidade. Conte o número de vezes que você faz por série e vai aumentando. Procure sempre a cada série fazer aquele número mínimo de vezes.
Seja 5 vezes, seja 10 vezes, seja 50 vezes, seja 80 vezes, seja 108 vezes. Sempre procurando aumentar o número de contrações a cada série, se esforçando ao máximo para não deixar esse número cair. Ok, finalizada as contrações. Ainda no Anga Kriya, vamos fazer uma técnica para os olhos, que é um Trataka. Você vai estender o seu braço esquerdo com o polegar apontado para cima. E vai olhar fixamente para um determinado ponto do seu polegar, se esforçando para enxergar com nitidez. Mas lembrando de piscar. O uso excessivo de telas faz com que a gente, às vezes, fixe muito o olhar e se esqueça de piscar. Você vai buscar enxergar um pequeno ponto minúsculo no seu polegar com nitidez, se esforçando a cada instante para ajustar ainda mais a visão. Enxergando cada detalhe, lembrando de piscar um pouquinho mais do que o normal, só para treinar. Feche os olhos, mantenha o braço elevado, mantenha o polegar elevado, feche os olhos e agora apenas imagine a imagem que você estava vendo antes. Só que agora vai ampliando essa imagem cada vez mais, enxergando detalhes que antes você não estava enxergando. Como se você estivesse numa tela de um tablet e você fosse ampliando a imagem cada vez mais. E apesar dela aumentar muito, ela vai ficando mais nítida ainda. Você vai conseguindo enxergar com mais detalhes, com mais perspectiva, com mais profundidade. Para o nosso cérebro, não tem diferença aquilo que você está fazendo fisicamente e apenas aquilo que você está imaginando. E você está treinando a área do cérebro responsável pela visão para conseguir enxergar melhor. Finalize o exercício abrindo os olhos, abaixando o braço e vamos dar continuidade agora passando ao Anga Asana, técnicas corporais. Hoje nós vamos fazer uma prática focada um pouquinho mais em força, nos asanas mais difíceis. Não nos asanas mais difíceis, mas os asanas, alguns asanas que são mais difíceis para o iniciante, porque eles têm algumas dificuldades de encaixar o corpo na posição. Então a gente vai fazer hoje um treinamento específico de Kakāsanas. Lembrando sempre que não tem importância se você não conseguir fazer. Se você não conseguir fazer, mas você tentar fazer, você está te estimulando o desenvolvimento da parte física, emocional e mental, identificando exatamente aquilo que está faltando no seu corpo e dessa forma você está fazendo uma solicitação. Tanto o seu corpo físico, quanto emocional, quanto mental, eles têm uma grande capacidade de entregar aquilo que você precisa, cada vez mais. Eles conseguem entregar cada vez mais rápido, cada vez em maior quantidade, quanto mais você solicitar. Lógico, depende também de outros fatores, como você gerenciar bem os seus hábitos do dia a dia, como a gente estava falando no início, porque você precisa dar para o seu corpo um período de descanso, para que ele se regenere, e você volte ao seu estado original e depois evolua a partir dele. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos começar com o Kakāsana básico, que consiste em apoiar os joelhos em cima dos braços, transferir o peso
e subir os pés. Às vezes fica um pouquinho mais difícil quando você usa uma calça que escorrega. Aí você tem que recalibrar a sua consciência e o seu esforço. Ok? Agora eu vou explicar mais detalhadamente como fazer. Se você observar bem assim, quando o seu joelho está flexionado, você tem um vão aqui na articulação. O seu braço ele tem que se encaixar nesse vão. Mas quando você se prepara, você encaixa o braço aqui, mas quando você vai subir, o apoio ele vem para cá. Vamos dizer assim, para essa testa, para essa ponta aqui do joelho. Mas quando você sobe os pés, o apoio vem para cá. Ele não pode vir aqui, ó, para dentro, ou para a coxa. Tem algumas escolas que utilizam esse apoio. A forma mais correta, você conseguindo ou não conseguindo subir os pés, é você focar em trazer o apoio para cá, para o topo do joelho, tá? Então você começa com um apoio na ponta, você começa encaixando seu braço aqui, mas quando você vai realmente subir, o apoio acaba vindo para cá, para essa ponta do joelho. E quando você sobe os pés, à medida que você sobe os pés, você tem que focar em trazer o apoio, encaixar esse vão em cima do braço. Vou fazer mais a 45 graus para facilitar a sua visão. Então encaixa aqui, ó, e quanto mais em cima do braço você fizer a posição, melhor. Quanto mais próxima dos ombros, melhor. Então encaixa bem lá em cima. Deixa as mãos alinhadas com os ombros. Então mais ou menos ali um palmo de distância entre as mãos. Você vai alinhar as mãos com os ombros, suba os quadris e puxa as mãos para trás, para na hora que você inclinar aqui, ó, e transferir o peso para frente, você consiga manter os joelhos lá em cima. Eles vão escorregar mais para baixo, não tem problema, mas começa lá em cima. Transfira o peso até conseguir tirar o peso dos pés. Quando não tiver mais peso dos pés, aí você pode subir. Se você ainda não conseguir fazer essa transferência, lembre e observe, sem impulso. Tudo que a gente faz na prática de Swastika Yoga é sem impulso. O que você pode fazer, se você conseguir transferir e tirar, pelo menos descolar as pontas dos pés, já é um começo. Aos poucos, vá procurando subir cada vez mais os pés. Mas puxa as pontas dos pés para cima. Só de fazer isso aqui, ó, com as pontas dos pés já ajuda mais. E puxa os calcanhares na direção dos quadris. Outra coisa é não larga o peso do corpo sobre os seus braços. Mantém o seu tronco firme. Para a posição ficar correta, assim, seus braços têm que estar firmes, seu tronco tem que estar firme, suas coxas, suas pernas têm que estar firmes. Então o tronco ali, você vai procurar abrir o peito e empinar os quadris, tracionando a coluna, abrindo o peito e empina os quadris. Não fica aqui com a coluna curvada. Levanta o queixo, olha lá para frente, abra o peito, empina os quadris e continue fazendo esse esforço aqui na posição. É legal também que você empurre o chão, não deixe os braços soltos, apenas sustentando o peso. Se você não está conseguindo tirar os pés do chão, você pode deixar os pés no chão e ficar na posição, transferindo cada vez mais peso para frente, fazendo assim todas as aulas até que você consiga transferir todo o peso que você precisa para tirar os pés do chão. Seja paciente com o seu corpo também, mas não dê impulso. O que você pode fazer para acelerar um pouco mais? Você pode subir uma perna. Só que ao subir essa perna, gira os quadris um pouco mais para cima. Deem com o peso um pouco mais para frente. Levanta o queixo, abra o peito. Fica um tempo
e depois fique o mesmo tempo com a outra perna. Você pode ficar um tempo com os dois pés no chão, fazendo esforço para ir para frente, depois com uma perna só, depois com uma outra perna, assim como a gente faz no treinamento da invertida sobre a cabeça, o Sirsasana. Ok, vamos para uma outra variação agora de Kakasana. Kakasana são todos os asanas que a gente utiliza esse apoio de joelhos ou coxas sobre os braços para suspender o corpo e ficar apenas no apoio das mãos. A próxima variação a gente já fez uma das aulas anteriores. E vamos deixar aqui o cotovelo, quadris e calcanhar alinhado. E aí você vai fazer o seguinte, cotovelo direito no chão, alinhado com o seu ombro, deitando aqui o corpo de lado, puxa aqui o seu joelho esquerdo para trás na direção do ombro, quanto mais melhor, cruza o meio do braço com o meio da coxa. Deixa a mão alinhada com o cotovelo aqui no ângulo de 90 graus, o antebraço e o braço no ângulo de 90 graus. Então sua mão esquerda provavelmente vai ficar aqui na frente dos quadris. Apoia ela lá na frente, não precisa apoiar ela aqui, colada com os quadris. Apoia lá na frente. Pisa com o pé direito lá atrás, joelho direito bem estendido, mão esquerda no chão, vá girando aqui, olha para frente, não olha para o chão, abra o peito e faça esse movimento aqui, ó, essa alavanca com o seu braço esquerdo, para tirar cada vez mais o peso que está lá no pé. Você não vai conseguir tirar aquele pé do chão enquanto você não trouxer todo o peso para os braços, lembrando que é um processo de transferência de peso sem impulso. Então, vamos lá. No meio do braço, no meio da coxa, deixa o pé estendido, apoia a mão esquerda na frente dos quadris, abre o peito, traciona a coluna, gire os quadris e vem com o peso para frente, até conseguir tirar todo o peso que está na perna lá atrás e simplesmente suspender. Mesmo que você não consiga tirar os pés do chão ainda, pelo menos esse pé você tem que tirar, você tem que descarregar o peso que deveria estar no pé sobre o braço. Faz o mecanismo com os braços, puxando o peso para frente e fique na posição. Cuidado só para o quadril do outro lado, você tem que girar ele cada vez mais para o lado do braço onde a coxa está apoiada, para tirar o peso desse pé. Mas o que vai realmente tirar o peso desse pé é você ir puxando cada vez mais para frente. Não conseguindo ainda, mas vai fortalecendo aos poucos seus braços, a consciência corporal, tracionando a coluna, tracionando a perna. Ok? Vamos agora para o outro lado, para fazer a compensação. Então vamos lá, calcanhar alinhado com os quadris e o cotovelo. Puxa bem aqui o joelho direito para trás, encaixa aqui o braço direito no meio da coxa, a coxa no meio do braço, a mão direita vem aqui na frente dos quadris, gira, abre o peito, puxa o peso para frente. Conseguindo subir a perna, suba o máximo que conseguir. Não conseguindo, fique o máximo de tempo na posição. Não interessa se você não está conseguindo fazer. Você precisa indicar exatamente o que você precisa desenvolver para conseguir fazer, e você só vai conseguir fazer uma indicação precisa tentando fazer. Respira fundo, descansa e vamos para o próximo. O próximo, qual seria o próximo? Nós vamos deixar as pernas pro lado esquerdo, tá? Vamos cruzar ali
Os pés, tanto faz qual vai ficar na frente, qual que vai ficar atrás, você pode experimentar das duas formas e ver qual que funciona melhor para você. Você vai encaixar aqui, ó, o seu braço esquerdo novamente aqui no meio da coxa e no meio do braço. O braço esquerdo no meio da coxa esquerda e a mão aqui, ó, ela vai por dentro da perna direita. Tá? Vou repetir porque às vezes, quando é muita novidade, a gente se confunde um pouco. Então, perna direita aqui embaixo, perna esquerda aqui em cima, os pés cruzados, tá aparecendo ali, né? Sua mão esquerda, do mesmo lado aqui da coxa esquerda, você vai cruzar com o meio da coxa, o meio do braço, encaixar o braço por dentro aqui da perna direita e a mão esquerda vem para o chão. Você vai deixar as mãos paralelas. Normalmente utilize o apoio assim porque isso dá uma base de apoio maior. E também, quanto mais afastadas as mãos estiverem, maior será a sua base de apoio, mais fácil fica fazer. Mas dependendo do Kakasana, às vezes não é tão legal abrir muito. Por exemplo, o primeiro que a gente fez, que é o Raja Kakasana, nós deixamos as mãos alinhadas com os ombros e a variação mais fácil. Agora aqui, você vai deixar uma distância um pouco maior que a largura dos ombros, isso facilita bastante. O mecanismo é o mesmo, tá? Você vai transferir, abaixar os ombros, transferir, puxando o peso para frente, tá? Sem curvar a coluna, sem deixar a coluna de qualquer jeito. Deixa o peito aberto, empina os quadris, deixa o tronco firme, flexiona os dois cotovelos, puxando o peso lá para frente. Os pés vão sair do chão antes dos quadris. E aí a coxa esquerda ela vai fazer uma alavanca. À medida que você puxa o peso aqui para frente, você vai descer os ombros e subir os quadris, procurando estender as pernas. Se não conseguir, fazer aqui. Mas aqui é importante você sempre observar esse mecanismo aqui da alavanca que os braços fazem. Então não é só uma questão de você descer os ombros aqui, ó, e deixar o cotovelo lá atrás. Você tem que fazer essa alavanca aqui, ó, puxando o peso para frente. Se você estiver com mais dificuldade, pode deixar os joelhos mais flexionados, que isso facilita. Desce os ombros, puxa para frente e faz a alavanca. Enquanto os ombros descem, os quadris têm que subir. Ok? Vamos fazer para o outro lado. Braço direito no meio da coxa direita, dentro da perna esquerda, as mãos paralelas. Às vezes na sua dificuldade inicial você acaba esquecendo do outro braço, mas é importante que flexione os dois. Aqui você deve procurar estender a sua coluna, abrir o peito e manter os dois ombros na mesma altura. Primeira coisa que você conseguir fazer é tirar os quadris do chão, sem utilizar. Às vezes é muito forte a tendência de você querer utilizar o apoio dos pés. Mas os pés têm que sair do chão antes dos quadris. E aí você faz a transferência e normalmente um ombro vai ficar mais alto que o outro. Se você conseguir fazer isso na frente do espelho, ajuda, mas você deve procurar deixar os dois ombros na mesma altura. E como é que você faz essa correção? Tracione a coluna, abra o peito, afasta os ombros. E aí, às vezes, nem de espelho você vai precisar, mas dependendo do seu nível de consciência corporal, é bom utilizar o espelho até perceber exatamente como você está fazendo. Ok, vamos para um outro Kakasana agora. Se você quiser dar pausa e ficar mais tempo tentando fazer esse, tente. Mas vamos finalizar agora com uma outra variação de Kakasana, que ela parece mais difícil, mas eu acho que é até mais fácil para quem está começando. Você vai subir aqui nas pontas dos pés, vai deixar os joelhos mais juntos e vai torcer o seu tronco para o lado direito.
tá? Os meus joelhos estão apontados para o lado esquerdo, eu vou torcer o tronco para o lado direito, eu vou encaixar aqui, ó, o meu braço esquerdo no meio da coxa, ok? Quanto mais para dentro você trouxer o braço, melhor. E quanto mais para baixo o cotovelo alcançar, melhor. Então, traz aqui, pega pelo menos 1/3 da sua coxa, o cotovelo lá embaixo, as mãos paralelas, podendo deixar a mão direita mais afastada, flexiona os dois cotovelos, puxa o peso para frente à medida que desce os ombros, descendo os ombros sobre os quadris e os pés. Se você não conseguir tirar os pés do chão, não tem problema. Encaixa. A primeira coisa, a coisa mais importante que você deve conseguir fazer inicialmente é conseguir encaixar as peças e perceber qual é o mecanismo de transferência de peso. Se você conseguir sentir isso, você já resolveu 50% do problema. Agora o restante é treinar, 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 transferir cada vez 1 grama a mais de peso até que naturalmente os pés saiam do chão. Não precisa utilizar nenhuma dessas variações, você vai ficar fazendo força com os pés. O foco está no tronco, em buscar o tronco com o peito aberto, empinando os quadris, sentindo a força dos braços. As pernas você tem que focar em deixá-las firmes, mas o esforço não está nas pernas, o esforço está principalmente nos braços e no tronco. Agora, deixa eu demonstrar mais uma vez. Se você não conseguir, às vezes, o que você pode fazer à medida que você percebe que o peso está saindo dos seus pés é tirar apenas um pé. Só que esse pé, naturalmente, que vai sair primeiro é o de baixo, não de cima. Para você conseguir fazer esse movimento aqui, ó, baixar os ombros e subir os quadris. Aos pouquinhos, uma hora esse aqui vem. Vamos compensar. E vem com os ombros para frente. Sempre, mesmo depois que você está na posição, você já conseguiu tirar os pés, está firme na posição, sempre procure manter os braços paralelos ao chão e ir avançando cada vez mais o peso para frente. Agora, para quem achou essa aula muito fácil, já conhecia, já conseguia fazer tudo isso, lembra que você pode dar uma pausa no vídeo e ficar muito mais tempo na posição, porque o foco não é apenas conseguir montar a posição, mas depois que você consegue montar a posição, o seu esforço é ficar em longas permanências. De quanto tempo? 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos na posição, 1 hora na posição. O que você conseguir, quanto mais, melhor. Eu já vi desafios de Chatuspadasana, onde as pessoas ficaram 1 hora, 3 horas, e teve um campeonato, não era de yoga, mas eles ficaram no Chatuspadasana, que é aquele apoio em 4 partes, os cotovelos ou os braços estendidos e os pés lá atrás. O estadunidense ficou 8 horas e o chinês ficou 9 horas na posição. Não é tanto a força física, é muito mais a administração das emoções, da paciência, da concentração, do foco, para conseguir ficar na posição. Muito mais do que a força corporal. Se você conseguir administrar bem as emoções e o mental, você está fortalecendo as emoções e o mental para que o corpo físico consiga ficar. Você pode ter muita força, mas se não administrar bem as emoções e o foco e o mental, você não consegue ficar. Então depende mais dessa força interior do que da força física. O que faltava a gente fazer agora? A gente já fez para os dois lados. Vamos então agora finalizar o Anga Asana. Isso mesmo. Sentando-nos de pernas cruzadas e coluna ereta. Você vai encaixar as suas mãos em Shiva Mudra, encaixando o dorso da mão esquerda sobre a direita para as mulheres e o inverso para os homens. Para os homens é a direita sobre a esquerda.
Lembrando que os polegares não se tocam nem ficam distraídos aqui. Ó. Deixa recolhidos os seus dedos. Pode deixar as mãos bem descontraídas. Fecha os olhos, aquiete-se. Coluna bem alinhada, ombros descontraídos, um largo sorriso no rosto. Bem largo mesmo, não interessa que ele seja forçado. Você está treinando a sua musculatura emocional. Desenvolvendo a sua resiliência emocional. Respirando fundo, normalizando o ritmo cardíaco, respiratório, recuperando fôlego, determinação, foco, garra. Inspiração, alegria, felicidade, bem-estar. E imagine-se no seu dia a dia mantendo essa tônica ao longo de todo o dia, de determinação, foco, garra, felicidade, alegria, bom humor. Imagine as situações complicadas do dia a dia, corriqueiras do dia a dia, e você resolvendo elas sempre com bom humor, sempre com um sorriso no rosto. Mantendo assim, preservando a sua saúde e bem-estar, mantendo a clareza de visão para resolver as situações com criatividade, e às vezes até aproveitando uma situação de estresse para criar e reforçar amizades, laços de amizade, ao invés de destruí-los por causa de um momento de estresse, por causa de um probleminha, por causa de uma complicação. Só que muitas vezes a gente não tem tempo de parar para pensar e calcular as nossas ações. Então programe agora, visualize essa cena corriqueira acontecendo e você respondendo a ela de uma forma bem-humorada, criativa, inteligente, produtiva, reforçando e criando às vezes e reforçando laços de amizade. Finaliza as mentalizações, vamos passar agora para o Samyama, treinamento de concentração, meditação e hiperconsciência. Às vezes não é todas as aulas que eu dou, mas eu recomendo que você faça isso todos os dias após a aula. Depois que acabar a gravação, caso eu não dê durante a aula. E caso eu dê durante a aula, você pode ficar mais tempo depois da aula. A gente vai fazer, eu vou programar ainda, eu vou avisar vocês quando começar, mas vai ter uma maratona de 21 dias de treinamento de meditação. Será uma aula como essa, só que eu vou focar mais nos erros e acertos no treinamento da meditação. E a gente vai aumentar gradualmente o tempo da prática da meditação a cada aula. E vamos aproveitar esses 21 dias para tirar todas as dúvidas. Agora você vai fazer o seguinte, com a coluna bem ereta, com o dedo médio da mão direita, você vai percussionar aqui, ó, nesse ponto entre os olhos. Exatamente no ponto de encontro entre a linha das sobrancelhas e a raiz das narinas. Mas tem um ponto específico aqui, ó. Se você passar o dedo de um lado para o outro, você vai perceber que tem uma fenda na sua testa. E se você passar de baixo para cima, você vai perceber que tem um degrau. E é exatamente nesse degrau que você vai aproveitar, movimentando apenas o dedo médio, não movimente a mão, não precisa ser tão pesado. Percussionando na sua testa. Estimulando. Perceba o toque, a percussão, visualize que cada vez que você bate, como se estivesse batendo num gongo dourado, irradiando energia brilhante dourada. Continue visualizando essa percussão mesmo quando a gente finalizar. Ok. Note que agora a região está muito mais sensível, tanto porque você estimulou e porque gradualmente, mantendo o foco da atenção ali, você vai aumentar o fluxo de energia. Então vamos fazer o nosso treinamento de Samyama, concentração, meditação e hiperconsciência. Mantendo os olhos fechados, focando toda a atenção no ponto que a gente estava percussionando, vivenciando nitidamente a percepção tátil gerada pela percussão, que aumentou o fluxo sanguíneo e energético.
Foque ali a sua atenção. Finalizando o seu Samyama, treinamento de concentração, meditação e hiperconsciência, vamos tocar os polegares, passar as mãos ao Pranamudra e encerrar a prática, nos cumprimentando com o termo Swastika. Eu recomendo que você, assim que finalizar a aula aqui, a transmissão, você continue por mais alguns minutos, pelo menos 5 minutos, fazendo a mesma técnica. Para finalizar a aula, lembre-se, se essa aula foi legal para você, compartilhe com seus amigos, siga o canal para receber as notificações das próximas aulas, tanto das lives quanto das aulas práticas, e a notificação da maratona que a gente vai fazer de 21 dias de meditação. Que mais? E no link da bio a gente tem o link para inscrição para o evento que vai acontecer no dia 8 de dezembro às 20 horas, que é o evento da mentoria Revolução 360 Graus, o acelerador evolutivo, que é aquele acelerador que ele consegue reunir num treinamento de apenas 60 dias todos os seus mais difíceis condicionamentos, crenças e hábitos e vícios limitantes que estão sabotando a sua evolução, e a gente vai reuni-los todos num grupo só em 60 dias, demolir esses condicionamentos, demolir essas crenças e valores que estão sabotando a sua evolução pessoal. Vai ser no dia 8 de dezembro, às 20 horas, totalmente online, totalmente gratuito. Obrigado por me acompanhar até aqui, seja você fazendo você ao vivo ou não. Espero que a aula tenha sido legal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Alan Hector, do Método Revoluciones. Até nosso próximo encontro, e eu espero que seja muito breve. E